Bom, vou dar início agora à apresentação do nosso relatório de consultoria e a empresa escolhida foi a Braslux, que é uma fábrica de texturas que está há mais de 10 anos no mercado. Ela fabrica esse tipo de textura, que seria a textura de rolo, textura grafiato, que seria essas texturas design, né? A organização está há mais de 10 anos no mercado, possui uma fábrica e duas lojas físicas, uma localizada em Itaipuaçu e uma localizada em Inoã, bem próxima à fábrica. A fábrica fica no bairro do Spa, em Maricá, bem próximo à BR, que é o principal ponto de a principal via de ligação entre Niterói, São Gonçalo, Maricá, e acaba sendo um ponto positivo a localização, né? Porque facilita muito o processo logístico, tanto de entregas quanto de receber mercadorias de fornecedores. Então a localização ajuda bastante nesse sentido. E a empresa é focada na produção, embalagem e venda de texturas. Objetivos do trabalho. No trabalho a gente tenta entender a estrutura da empresa, da Braslux, a gente mapeia processos produtivos e organizacionais. O processo que a gente escolheu foi a questão de planejamento e organização para a fabricação das texturas. Nosso trabalho a gente identifica pontos fortes e fragilidades, apresenta indicadores de desempenho e resultado e propõe melhorias. A estrutura da empresa. O CEO da empresa é o José Carlos, que é meu patrão. Tem o Cláudio, que ele é gerente de produção das texturas. Tem eu, fico responsável por venda, atendimento na loja de Itaipuaçu. E o Fabrício, que ele fica responsável também por vendas e atendimento, porém na loja de Noan. Jeremias, ele é responsável pelas entregas, porém ele também ajuda na produção das texturas. Os valores da empresa. Um dos valores operacionais é a produtividade e por isso que a gente escolheu a questão do planejamento. Eu acho que para produzir bastante tem que ter um planejamento que dê certo, tem que ter um planejamento alinhado, tem que ter uma organização para produzir bastante, porque a fábrica ela consegue entregar tanto para Maricá, ela tem demanda tanto para a cidade de Maricá, quanto para São Gonçalo, quanto para Niterói. Por isso que ele está no mercado há mais de 10 anos. Né? A qualidade é um outro valor da empresa e valores sociais. A empresa conta com um ambiente colaborativo, ela tenta ao máximo reter talentos. Eu, por exemplo, estou trabalhando na loja há mais de 8 anos, o Cláudio está há mais de 6 anos, o Fabrício também há mais de 6 anos, então a empresa tenta reter talentos. E a reputação com os clientes também é algo que a empresa se preocupa bastante, então ela tenta entregar um produto de qualidade. Essa parte aqui é de mapeamento e o João vai apresentar. Agora nessa parte, né, a gente entra realmente nas ferramentas técnicas de mapeamento da empresa, né? Que aqui a gente apresenta o CIPOC e o ICOM, que são duas ferramentas bem importantes na gestão de processos, e elas nos ajudam a enxergar melhor assim o fluxo completo de produção da Braslux, desde entradas até a entrega do produto final. Começando aqui pela CIPOC, a gente vê claramente aqui as divisões, né? Primeiro a gente fala dos fornecedores da empresa, né? A gente identifica quem são os fornecedores da empresa, que aqui a gente colocou que é quem fornece a matéria-prima realmente, né? Que são empresas químicas, empresas de embalagem, setor de compras, que a partir disso vem as entradas, né? Que aí chegam os componentes como espessante, resina, pigmentos, solventes, que são fundamentais para a gente iniciar o processo, né? E aí depois a gente observa essas etapas centrais do processo produtivo, que é o preparo do produto, onde a textura é formulada e misturada, e depois o controle de qualidade, que é uma etapa essencial, né, que garante que essa textura esteja dentro do padrão estabelecido pela empresa. E por fim, a etapa de embalagem, que finaliza o produto e envia ele para o almoxarifado, e aí ele é destinado para o cliente final, né, que aí vai para as lojas e posteriormente para o consumidor final. E a outra ferramenta é o ICOM, né, que aprofunda esse olhar. Ele separa cada etapa em entradas, controles, operações e mecanismos. Né? Isso nos ajudou a perceber como cada atividade depende da anterior e como a ausência de padronização pode gerar esses gargalos, né, que a gente fala no trabalho escrito bastante. Ou seja, quando a gente mapeou o processo dessa forma, fica mais claro onde estão os pontos críticos, onde existe
onde necessita assim, um retrabalho e onde as atividades precisam de revisão e reforço. E essas duas ferramentas elas foram essenciais, assim, elas foram muito importantes para a gente poder entender que o problema da Braslux, tipo assim, não está apenas na execução, mas é também um pouco na forma como o processo foi estruturado, distribuído e monitorado, sabe? Que aí principalmente entra esse problema que a gente discute posteriormente de falta de funcionários e como isso implica numa desestabilização dessa estrutura de produção. Depois aqui é outra ferramenta de mapeamento, né, normalmente, que é o 5W1H, que é uma ferramenta clássica também de organização e planejamento, que ela permite a gente traduzir o processo em perguntas chaves e respostas diretas, que aí a gente consegue visualizar assim de forma direta mesmo as necessidades da empresa. E começando pelo why, né, que é o porquê, é o objetivo principal. A gente vê que é adequar os procedimentos organizacionais da empresa para garantir maior efetividade tanto na fabricação quanto na entrega de texturas, mantendo o padrão de qualidade que a Braslux valoriza, né? E no what, que é o que, a gente identifica que o foco é melhorar a organização, quer dizer, que o foco é melhorar a organização do processo de fabricação dessas texturas de acordo com a demanda e com os padrões exigidos pelos clientes. No who, né, que significa quem, percebemos que o processo, tipo assim, a gente percebeu que o processo envolve diretamente o líder e todos os funcionários gerais da empresa, tanto da fábrica quanto das lojas. Ou seja, trata-se de uma coisa integrada, sabe? Em que qualquer falha pode afetar esse conjunto, né? Tanto que a gente fala bastante que realmente uma falta de qualquer um dos funcionários realmente afeta muito todo esse processo. E no where, a gente, que é o onde, né? A gente mostra que o processo acontece tanto na fábrica quanto nas duas lojas físicas, reforçando que essa coisa que a empresa depende dessa sincronia dos setores, né? E que todo o fluxo tá em tudo, está em todas as entidades da empresa, né? E no when, que é o quando, né? A gente vê que tudo começa a partir da chegada da matéria-prima e da análise de demanda pelos clientes. E por fim, aqui no how, né? Que é o como, ele aponta para algo muito importante, né, essencial, que é a necessidade de organizar o planejamento diário da empresa de forma mais estruturada, para poder garantir essa produtividade, a clareza na divisão de tarefas e a eficiência no atendimento do cliente final, claro. E com esses 6 elementos a gente percebe como o processo funciona, né? E aí, a partir dele, a gente pode também analisar quais são esses gargalos, quais são essas lacunas que podem atrapalhar o produto final da empresa, a entrega final. Entrando agora na análise de indicadores de desempenho de resultado, a gente selecionou como indicador de desempenho na empresa Braslux o número de vendas das texturas em 2 cenários diferentes, quando a equipe está completa e quando a equipe tem algum tipo de desfalque, seja por motivo de férias ou por motivo de alguma ausência de doença, enfim, um motivo variado. E o outro indicador que a gente vai ter aqui para analisar vai ser o indicador de resultado, que a gente escolheu o lucro ou prejuízo resultante de ambos os períodos de análise. Isso aqui é muito importante para a gente poder entender como que a organização está sendo afetada de fato por esse problema da organização e do planejamento. Através do as-is, a gente consegue visualizar como é que o processo está sendo realizado hoje na organização e planejamento da operação, certo? Então, a gente consegue analisar aqui que esse processo específico é dividido em 3 pools, né? São 3 raias diferentes: liderança, funcionários da fábrica, funcionários da loja, cada um com as suas atribuições, cada um com as suas tarefas, que a gente vai ver ao longo da nossa apresentação aqui. Começando pela liderança, o processo se inicia a partir da necessidade de definir quais serão os cargos a serem ocupados dentro da empresa. Feito isso, a liderança parte para essa atividade aqui, essa tarefa, que seria distribuir os cargos entre os seus funcionários. Feita essa distribuição, definindo quais funcionários ocupam quais cargos, você tem a conferência do quadro de funcionários, que é fundamental para o nosso primeiro ponto de decisão aqui, o nosso gateway. A partir desse gateway, a gente tem uma bifurcação no processo que vai se dividir entre um caminho que será percorrido onde você não tem todos os funcionários disponíveis, no caso, principalmente aqui nesse exemplo, a gente vai estar tratando de funcionários da loja, especificamente, e num outro momento a gente vai estar vendo como que o processo se desenrola quando você tem todos os funcionários disponíveis, tanto na fábrica quanto nas lojas. A gente vai estar avançando aqui
para falar um pouquinho sobre os handoffs, porque eles são importantes para entender quando que a responsabilidade é passada de um setor para outro no caminho percorrido em todo o processo. Então a gente tem aqui o primeiro handoff, que ele é feito justamente após o gateway, quando é identificado que todos os funcionários estão disponíveis, então a liderança passa a responsabilidade, digamos assim, do processo para os funcionários da fábrica, que começam a produzir as texturas que são feitas na Braslux, né? Feita essa produção, os funcionários da fábrica passam para encaminhar esses produtos para a loja, certo? Esses produtos já finalizados, onde a gente tem aqui o segundo handoff, que passa dos funcionários da fábrica para os funcionários da loja, certo? Os funcionários da loja, eles fazem esse recebimento dos produtos e, em sequência, eles partem para seguir o processo normalmente. Então, eles vão fazer ali a verificação dos estoques a partir do recebimento novo, vão estar verificando os sistemas operacionais da loja, ver se está tudo certinho, para poder, então, fazer o atendimento dos clientes presenciais e também agendamentos de entregas dos atendimentos feitos por delivery, para, então, encerrar aqui o processo, finalizando as vendas. Aqui, os outros handoffs que a gente tem são por consequência do segundo caminho, que é tomado quando você tem funcionários em falta. Quando você tem algum funcionário ausente na loja, há essa necessidade, e também quando existe algum funcionário ausente na fábrica, vai ser executado o caminho reverso, né? Há essa necessidade da liderança de realocar funcionários de um lugar para outro. Então, aqui a gente está vendo essa realocação representada por essa tarefa, realocar funcionários da fábrica para a loja, passando aqui pelo handoff da liderança para o funcionário da fábrica. A gente tem o funcionário da fábrica fazendo esse deslocamento de sair para executar a operação da loja, e aqui o quarto e último handoff, se conectando aqui com o último ponto de decisão, que une esses dois caminhos distintos. A gente tem, então, o funcionário da fábrica assumindo o papel que seria desse funcionário da loja que está ausente no momento por motivos de férias ou por alguma outra razão, e seguindo com o processo normalmente até a sua finalização. Então aqui a problemática que se estabelece é que a empresa enfrenta problemas devido à divisão de trabalho mal distribuída e à falta de planejamento, principalmente no que tange a essa ausência de um funcionário, seja na loja tanto quanto na fábrica. Isso acaba reduzindo muito a produtividade da empresa, isso compromete a qualidade das texturas que são feitas e afeta principalmente a reputação da companhia como um todo, porque se ela começa a produzir produtos de má qualidade, ela começa a ter um feedback bem ruim dos seus clientes. A ausência de funcionários ela vai gerar essa constante realocação entre fábrica a loja, que acaba também prejudicando os prazos e os desempenhos da companhia. Seguindo aqui então para a análise dos indicadores, para poder reforçar como que isso é um ponto de alerta para a companhia como um todo, a gente pegou aqui como 2 meses de análise, fevereiro, que foi um mês onde a Braslux teve desfalques na parte operacional de loja, ou seja, houve essa necessidade de realocar funcionários da fábrica para suprir a ausência dos funcionários da loja. E o outro momento foi no mês de outubro, onde todos os funcionários estavam disponíveis, não precisou fazer nenhum tipo de realocação. Pegando aqui o indicador de desempenho, que é o número de vendas de texturas nos 2 períodos, em fevereiro a gente consegue verificar que somente 68 unidades foram vendidas. Esse mês aqui é o mês das ausências, tá certo? E no mês de outubro, quando todos os funcionários estavam disponíveis, a loja vendeu 131 unidades. Isso fica ainda mais evidente quando a gente pega os indicadores de resultado, que vão converter esse número de unidades vendidas em lucro da companhia, quanto que a empresa de fato lucrou nesse período. Então, a gente consegue analisar aqui o número de vendas em reais no mês de fevereiro com os desfalques foi de 3.649, quanto que no mês de outubro foi de 5.175, um crescimento de 40%, mais de 40%, são 42% aproximadamente de diferença entre um mês e outro. Entre um mês onde tem essa necessidade de realocar funcionário da fábrica para suprir a ausência de funcionário da loja, contra o mês que está todo mundo ali operando nos seus processos, nas suas tarefas, nas suas atividades de rotina, seguindo com o processo na sua, digamos assim, normalidade, né? Então a solução proposta pelo grupo é que, diante disso, a gente sugere a contratação de mais funcionários para a operação de loja, principalmente, já que é onde a companhia como um todo foca muito das suas atividades, foca em vender, foca assim muito em produzir, na qualidade da produção, mas principalmente em executar as vendas, para poder ter esse retorno, esse lucro. Então a gente propõe como solução a contratação de mais funcionários efetivos ou a contratação de um funcionário, digamos assim, volante, um funcionário de rendição. Um funcionário que seria treinado, que teria a capacidade de atuar, de transitar entre as duas áreas sem menores dificuldades. Essas alternativas elas buscam manter o desempenho das vendas nas lojas,
assim como atenuar a sobrecarga que existe hoje nos dois setores, porque quando você tem ausência, seja de lá, seja de cá, acaba ocorrendo essa sobrecarga, então ou a produção fica muito precarizada, afeta a qualidade das texturas que são vendidas, ou então, como a gente viu ali através dos indicadores, o rendimento das vendas acaba baixando bem, afetando os lucros da companhia. Então, essa sugestão, sendo colocada em prática, ela propõe que as tarefas sejam executadas, ou melhor, distribuídas de maneira mais organizada, mantendo a qualidade das texturas que são produzidas pela fábrica e principalmente preservando os lucros da empresa nesses momentos de desfalque, sejam eles quais for. Pegando aqui agora para analisar o to be, que é o que seria se esse processo seguisse essas nossas orientações, essas soluções propostas pelo grupo. Então a gente vê aqui o processo final, a espinha dorsal dele a gente percebe que se mantém, mas a grande diferença aqui está apresentada nesse caminho do gateway, onde a gente tem os funcionários em falta, onde antes havia necessidade da liderança realocar funcionários de um lugar para outro, seja da loja para a fábrica, da fábrica para a loja. Agora, somente será necessário acionar esse funcionário de rendição, esse funcionário volante, digamos assim, para que ele, então, tome o lugar desse funcionário da loja, como aqui estabelecido no exemplo, né, pegando o exemplo onde o funcionário da loja está ausente, a gente consegue observar que esse funcionário conseguiria executar essas funções. Então, dá prosseguimento no processo normalmente para que as vendas sejam finalizadas e a companhia não tenha, assim, maiores prejuízos. Assim, então, nós encerramos a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês.